São para iniciar o nosso treinamento. Oremos. Senhor meu Deus, graça te dou, Pai, porque mais uma vez posso estar aqui, junto com as minhas queridas irmãs, aprendendo mais de Ti para levar para os pequenos. Senhor, que esse treinamento seja um treinamento de bênção, de esclarecimento, que a nossa mente possa estar ligada aqui para aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, porque amanhã retornamos à nossa aula presencial com as crianças, porque nós estávamos virtual e amanhã. Estou com meu coração muito alegre, já arrumamos sala, já fizemos o que tinha que fazer, e que o Senhor mande criança para aprender de Ti. Por isso eu estou aqui com meu coração aberto para aprender de Ti. Quero te entregar a professora que vai trazer o treinamento, a irmã Sebastiana, a Carol, a irmã Lídia, toda essa equipe nas tuas santas mãos, meu Deus. Que o Senhor trabalhe na vida delas, para elas poderem passar esse trabalho para nossas vidas e nós ser abençoadas em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãs, entrou. Mas acho que a Sebastiana saiu da sala. Vamos esperar ela retornar para dar continuidade, tá? E o Zimar falou que o áudio está muito baixo. Está todo mundo ouvindo bem ou está com a impressão de que está baixo também? Eu estou ouvindo bem, Carol. Tá. Também estou ouvindo bem. Zimar, vê se tem alguma coisa aí do seu aparelho. Tenta aumentar o volume aí. Porque o meu também está baixo, mas eu sei que o computador aqui, o meu é baixo. Eu só queria confirmar aí com vocês. Eu consigo te ouvir bem. Voltou? Luísa falou alguma coisa? Porque ficou baixinho para mim, não sei se ela falou. Isso, vocês estão me escutando bem? Eu estou te escutando bem. Certo. Depois tem como me colocar de co-host? Tem, deixa eu botar para você pegar compartilhar alguma coisa. Isso. Já vou fazer isso agora. Peraí. Obrigada, minha irmã. Gente, hoje aqui está com mistura de sotaque. Tem Luísa lá do Sul, a gente carioca que adora um X, né? Tem gente de Pernambuco aqui também. Coisa boa. Deixa aqui, Luísa. Deu certo. Obrigada. Deixa eu só ver aqui. A Sebastiana. Acho que ela teve um probleminha lá.
Vamos colocar um som ambiente. Tô brincando. Em sala de espera. Não parece? A Sebastiana já está voltando aqui. Dani perguntou aqui o tempo. Dani, a gente pretende ficar mais aqui 1h, 1h20, no máximo, tá? Não é muito tempo, não. A gente vai dar mais oportunidade de palavra para a Luísa mesmo. Vai ficar muito cansativo, né? A gente está cansado de tela. Eu, pelo menos, estou cansada de tela, gente. Aí no Rio, como está? Quente, frio? Quente demais. Ah, gente, eu estou de casaco. Aqui Ai, está meu Deus. frio. Inverno, eu não sei mais o que é isso. Não lembro mais do que é sentir frio, gente. Meu Deus. Eu mando sempre abraços doces, porque eu moro em Pelotas e aqui é a terra do doce. Olha só que coisa boa. Quando vocês vierem aqui na minha igreja me visitar, irmãs, eu levo vocês na doceria. Você é da igreja da Ju, né? Da Juliana, de Gil. Não, agora eu não sou mais, porque meu marido recebeu um convite para ser pastor titular na Igreja Batista do Fragata. Ah, que legal. E aí, sim, aí a esposa acompanha, não é? É verdade, tem que ir junto. Agora estamos com um novo desafio nesta igreja, graças a Deus. Já estamos amando a igreja, nos adaptamos muito bem, foi bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que a Sebastiana já está aqui, não sei. A Sebastiana está ouvindo? Estou ouvindo. Voltou. Desculpe aí, houve alguma coisa aqui que nem eu sei te dizer o que ocorreu. Mas eu estou feliz que a Luísa já está aqui. Ô, querida, beijo, saudade. Que bom você estar aqui conosco. Iremos aprender muito. Queridas, Amém. olha só, nós estamos trabalhando, então, como a gente estava falando, na formação da mente cristã de nossas crianças. E, na verdade, precisamos oferecer à criança experiências de aprendizagem de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Isto vai contribuir para a formação da sua identidade cristã. E eu trouxe para vocês hoje 2 versículos da Palavra de Deus que conhecemos muito, né? O de Provérbios 22, 1. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não podemos abrir mão desses versículos. E o outro em Deuteronômio 7, né? Deuteronômio 6, 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, é ato contínuo, é desde 0 idade até 18 anos, não é isso, Luísa? A gente não pode abrir mão de estar ali, trabalhando com a nossa criança diariamente, minuto a minuto, a todo momento. Então, nós vamos orar e vamos passar a palavra à nossa irmã Luísa, que estará nos conduzindo nesta fala. Mas antes de orarmos, eu quero apresentar. Luísa, se eu deixei de falar alguma coisa, você acrescenta depois. Mas olha só, a Luísa Dias é pedagoga, ela é teóloga também, educadora cristã, professora do CIEM, coordenadora estadual de Amigos de Missões do Rio Grande do Sul, foi quando eu te conheci, né? E também é coordenadora do Projeto Sorriso, esse projeto que trabalhamos durante o ano passado, desde agosto, que foi uma bênção e já tem tido resultados muito positivos, não é isso? Então, essa é a nossa irmã. Se eu esquecer alguma coisa, você estará apresentando depois, então. Então, vamos orar.
Paizinho querido, muito obrigado por este treinamento, esta capacitação. Muito obrigado, Senhor, pela disponibilidade da irmã Luísa Dias, tão querida nossa, Senhor, tão comprometida contigo e que ama tanto a nossa criança. Senhor, que nós possamos aprender muito, Senhor, nesse tempo. Nos encoraja também a prosseguir nessa caminhada de ganhar nas nossas crianças para Jesus. Pai querido, Deus eterno, nós colocamos a irmã Luísa em tuas mãos e sabemos que a fala dela é a tua fala para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Sebastiana, eu quero agradecer a vocês, né, que estão aqui, para que nós possamos ter uma formação em conjunto do que Deus quer para as nossas vidas enquanto educadoras cristãs. Né? Eu não sei se tem algum educador aqui, que se não fala educadora, se tem um educador, né? Mas eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá? E esse material depois eu vou disponibilizar para a Sebastiana e aí ela envia para vocês, ou pela formação, ou para algum grupo, não sei como vocês se organizam aí, tá? Então, hoje nós vamos estar vendo um pouquinho sobre como liderar e incentivar crianças a terem uma vida diária com Deus. Como que nós fazemos isso? Partindo do pressuposto de que nós temos que conhecer que criança nós estamos discipulando hoje, tá? Então, aqui eu vejo que tem educadoras há mais tempo, educadoras há menos tempo, e tem educadoras que estão no meio do caminho, né? E o Senhor, Ele nos chama. O Senhor me chamou para ser educadora cristã quando eu tinha 20 anos, tá? Então, desde os meus 20 anos, eu estou nessa caminhada. Agora, com 34 para 35, né? Fim do mês, eu faço aniversário, tá? Então, já estou quase no 3.5. Então, já tem uma caminhada aí de falar do amor de Jesus. E quando eu penso isso, eu penso que eu estou já em uma outra geração. A geração que eu comecei a falar do amor de Jesus, quando eu estava no início da minha caminhada de fé como educadora cristã, não é a mesma que hoje nós falamos do amor de Jesus. E é importante a gente compreender isso para que a gente consiga incentivar elas a terem uma vida com Deus, partindo da visão de hoje, do que elas entendem de quem é Deus, né? Mas antes disso, quem sou eu? Fora todos os predicativos, né, que já vieram. Eu sou casada com o pastor Leandro Dias, esse é o meu marido, né? Atualmente, ele é pastor na Igreja Batista do Fragata, na cidade de Pelotas, a qual eu estou agora, né? E também ele está cuidando de uma congregação que fica no município de Capão do Leão. Então, nós estamos aí cuidando dessas duas igrejas amadas. E nós temos 2 filhos que já são nascidos, que é a Lara e o Fabrício, mas está no forninho o 3º filho nosso, né? Que nós descobrimos há pouco. Ele está aqui no forninho, Deus colocou aqui, né? E está sendo muito bem-vindo. As irmãs da minha igreja nova falam: Luísa, você ora tanto para Deus crescer o ministério infantil, que o Senhor já começou a fazer a boa obra, né? Então, essa sou eu. Fora as perspectivas das formações, né? É claro, minhas irmãs, que eu sempre disse, o Senhor, quando Ele me chamou, eu acho que Ele me chamou desde o ventre da mãe, eu tenho certeza disso, porque eu sempre quis ser professora. Então, desde muito novinha, eu comecei a essa pleiteada, como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse desenvolver para ser pedagoga, para ser professora. E eu fui professora muito jovem, com uma formação docente muito jovem. Depois eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em educação, e continuei trabalhando, achando que Deus tinha como propósito me colocar dentro de uma universidade, né? Que eu ia para lá,
ia ganhar rios de dinheiro, fazer fortuna. Oh, lê do engano, né? O Senhor, depois de muito tempo, falou, não, minha filha, não é aí que eu te quero. Eu te quero na obra, ganhando fortunas espirituais, galardão no céu, não é? Então, o Senhor começou a chamar para estar desenvolvendo o trabalho com missões. Faz 1 ano e meio que eu sou coordenadora aqui no Rio Grande do Sul de Amigos de Missões. E o nosso campo não tinha coordenadora de Amigos de Missões há anos, há décadas, para não dizer anos. Há décadas não tinha nenhuma coordenadora que visualizasse o trabalho infantil. Existiam outras demandas e as crianças nunca Deus tinha levantado ainda uma pessoa para isso. E sabe, irmãs, eu duvidei bastante quando eu recebi o convite bem na época da pandemia, né? Eu pensei, não vou assumir agora, eu vou assumir quando estiver tudo bem, né? Mas Deus não nos chama assim. Deus nos chama quando a situação está necessitando realmente. Então, nós estamos aí com Amigos de Missões, já preparando coordenadoras das associações de Amigos de Missões, que não tinha também, agora está começando a ter. Que bom que Deus tem trazido liderança, porque, sabe, minhas irmãs, nós não somos eternas e Deus nos usa para um tempo. E depois Deus elege outra líder que vai ocupar o nosso lugar. E isso é legado. E eu quero muito deixar preparado líderes no nosso estado para que elas venham a me substituir posteriormente. E eu possa estar aí simplesmente só com as crianças. Não é? Bênção de Deus. Bom, hoje, então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão de geração, tá? Que foi algo que tocou o meu coração, é algo que tem me incomodado, tá, minhas irmãs, nesse tempo para a formação. As líderes no Rio Grande do Sul têm estudado isso também aqui, né? Nós estudamos um livro ano passado, até a Sebastiana leu ele, que é o Mais que Tios da Salinha, né? Não somos tios da salinha, nós somos mais do que isso. Deus nos está chamando para sermos mais do que isso. Já foi o tempo em que era isso. E que isso foi utilizado nas mãos de Deus. E agora nós temos um novo olhar. E o Senhor tem nos despertado para isso. Então, eu inicio aqui com uma fala do Dan Lovaglia, desse livro, Mais que Tios da Salinha, que ele diz que em cada geração, Deus desperta movimentos e levanta líderes com uma mensagem-chave para aquela geração em específico. Então, Deus levanta em gerações, líderes que vão falar ao coração das crianças, que vão trazer o evangelho ao coração dessas crianças para elas se converterem. Mas nós temos que ter o entendimento que trabalhar com criança é igual a gente ir para um país estrangeiro. Como que funciona isso? Você vai no país, por exemplo, vamos viajar para a França, né? Lindo, maravilhoso. Chegando lá, tu vai ver que tem casa, tu vai ver que tem estrada, tem carro, tem muita coisa semelhante, não é mesmo? Mas também, por mais que haja semelhança, também é diferente. Não é a mesma coisa. E nós, enquanto ensinamos crianças, nós temos que entender que nós somos como um viajante em um país estrangeiro. Nós sabemos o que é ser criança, porque nós já fomos crianças, mas é diferente, né? Então, nós precisamos entender que existe, sim, o mundo do adulto e o mundo da criança. E nós precisamos entender essa criança para que a gente consiga levar Jesus ao coração dessa criança, né? E saber que a gente precisa quebrar os muros, que a gente aprende com a criança do mesmo jeito que a criança aprende conosco, né? É uma troca. Eu já vi líderes que me falavam assim, mas Luísa, porque aqui eu aconselho a educadora a não ter escala, tá? Vocês sabem que às vezes a gente faz aquela escala de domingo, né? Por exemplo, a professora, a gente faz escala para que a pessoa possa ir no culto, né? E aqui eu peço para elas não fazerem escalas, para serem uma pessoa só, porque essa criança vai ver ela como referência espiritual, vai ter ela como uma referência de liderança, então não é bom ela trocar, porque senão ela não tem uma referência, né?
E quando a gente faz isso, tem educadoras que me falam assim, mas Luísa, quando que eu vou assistir o culto? Quando que eu vou me alimentar do Senhor? Eu falo, você vai se alimentar do Senhor naquele exato momento que está dando culto para as crianças, porque Deus está falando naquele momento. Então, se Ele está falando, você vai ouvir. E durante a semana você vai fazer leitura bíblica, devocional, e você participa dos cultos de oração, dos cultos da MCM, você se esmera, assim, nos demais ministérios da sua igreja, mas domingo você é a ministra do Senhor no coração das crianças. Então, domingo a gente está lá para servir, como Jesus serviu, né? Nós temos que servir as crianças, para elas terem uma ideia, para elas terem uma referência de liderança na vida delas. Então, ficar pipocando é muito complicado na hora do desenvolvimento da fé da criança, né? Então, nesse momento, Deus está preparando você, líder que está aqui hoje, carioca, tem algumas de outras regiões, né? Mas está preparando você para levar a mensagem de Jesus à geração alfa, né? Essa é a geração que nós estamos evangelizando, a geração alfa. Mas, antes de compreender isso, a gente tem que ver como está o nosso mundo hoje. A gente quer levar a criança a ter um relacionamento com Deus e, às vezes, nós não entendemos como essa criança está inserida no mundo dela hoje. Então, vamos compreender um pouquinho disso para vocês verem como depois o processo de discipulado, a gente entendendo os espaços que elas estão ocupando, as visões de mundo que ela tem, é mais fácil a gente exercer um discipulado na vida dela, compreendendo as coisas que ela compreende, tá? Então, como é que está o nosso mundo hoje? Primeiro, nossa sociedade é uma sociedade de transformações, é uma sociedade em que tudo ocorre muito rápido, né? Principalmente, quem aqui está há mais tempo sabe disso, né? Antigamente as coisas demoravam para ser mudadas. Hoje em dia, o celular que tu compra no início do ano, ele às vezes no meio do ano já está ultrapassado, já tem um modelo novo, né? Há uma troca muito nova. Então, a gente vê que as tecnologias, a forma como o mundo está se dirigindo, ela está passando por transformações e transformações rápidas, né? Em relação à geração mesmo, anteriormente, uma geração mudava de 20 a 25 anos, ia passando e ia mudando a forma da geração ver o mundo. Hoje em dia, às vezes, de 10 em 10 anos, já vai mudando as gerações, e aquela geração já não enxerga o mundo da forma que a outra estava enxergando. Então, a gente tem que compreender que essa geração que nós estamos falando de Jesus é a geração da mudança, é a geração onde tudo é solúvel, onde tudo é relativo, né? Onde as coisas acontecem muito rápido. Então, nesse sentido, nós temos, enquanto sociedade, tá? Uma coisa chamada cosmovisão. O que é isso? Isso é a maneira como as crianças alfa, nós, né, estamos enxergando como o mundo está sendo apresentado para nós. Então, existe um nome estranho que se chama pluralismo. O que é isso, pluralismo? São as múltiplas maneiras de pensar da sociedade pós-moderna. Então, hoje em dia, as pessoas não querem mais ter padrões, tá? E vocês podem ver isso muito com a geração nova, né? O que acontece com essa ideia de pluralismo, com romper padrões, com não existe um padrão? Isso dentro da igreja reflete o seguinte: quando as pessoas dizem que existe salvação fora de Jesus Cristo, que é relativa essa salvação. Às vezes a pessoa só fazendo uma boa ação, ela já é salva, não precisa de Jesus para que ela seja salva. Então, só pelo amor, pelas boas obras, ela já consegue obter a salvação. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente recebe a criança dentro do ministério infantil
com essa ideia pluralista que ela tá recebendo da escola, dos contextos onde ela está, e ela acha que por ela ser uma boa menina, ela vai ser salva. E nós temos que dizer que não há salvação fora de Jesus Cristo, tá? Então, essa criança, ela vem com essa ideia pluralista. Outra coisa que acontece... Luísa, pode falar. Você vai mudar o slide? Eu vou só passar. Tá. Outra coisa que acontece é em relação ao relativismo. O que é isso? Relativismo é que não tem uma verdade absoluta. Antigamente, o que a mãe da gente falava era lei, né? Era a supra-verdade. Hoje em dia não é assim. A verdade, por exemplo, que eu digo hoje, pode não ser a verdade da Sebastiana, mas às vezes ela tem uma opinião diferente da minha e nós duas estamos certas, entende? Isso se chama relativista. Esse relativismo é como se não tivesse certo e errado. É tudo relativo. É assim, dependendo do meu ponto de vista, eu acho que está certo. Vocês já ouviram isso? Tenho certeza que sim, em todos os lugares por aí, né? Então, é muito relativismo. E a criança, ela chega com essa visão também relativista dentro do culto infantil. Outra cosmovisão também que está sendo bem difundida hoje é o humanismo. O que é isso? O humanismo, ele tem uma ideia antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro do universo, tá? Então, tudo gira em torno de nós. Por isso que nós somos tão individualistas ultimamente, né? Tudo é para mim, né? O outro, não importa o outro, é uma visão antibíblica, anticristã, mas que hoje, na sociedade, está muito forte isso, tá? Ou seja, não é mais uma visão cristocêntrica. O Cristo é o centro, né? O que Jesus Cristo quer das nossas vidas, mas é uma visão antropocêntrica. O que eu quero para minha vida? E tem muitas igrejas que encaixam isso hoje, que nós sabemos, né? A gente só vai na igreja se Jesus nos dá algo. E nós sabemos que não é assim, né? Nós vamos à igreja porque nós sabemos que Jesus teve misericórdia de nós, pecadores miseráveis que somos, né? E que ele nos perdoa os nossos pecados. Então, não tem nenhuma coisa assim, né? Nós temos a graça de Jesus. Mas na sociedade tem essa visão humanista. Outra visão complexa é o feminismo, que já está aí, né? Rondando aí as nossas jovens. Eu mesmo já fui impactada pelo feminismo. O que é o feminismo? É você não levar em consideração os conceitos judaico-cristão do que é ser mulher, né? Então, hoje em dia, as mulheres, quando falam que estão grávidas, é uma vergonha, né? Eu não sei se vocês já viram isso, mas é uma situação assim, eu destruí a minha vida, eu estou com filho, agora minha vida acabou, sabe? E isso é uma visão feminista, né? Hoje em dia o marido já não é mais o líder da casa e etc, né? Então nós temos um empoderamento que não é bíblico, mas que as nossas meninas, desde a infância, já escutam isso, né? E acaba que na hora que a gente fala sobre Deus, e a gente sabe que Jesus se apresenta no modelo da família, né? O compromisso que ele tem com a igreja, ele dá como exemplo o compromisso do noivo com a noiva, esse compromisso familiar. Quando se perde isso, a criança também perde a noção de quem é Deus e o que é essa relação de Jesus com ela própria, de tão sério que é essa visão. Então, vamos lá ler. Não vou ler 1 Timóteo, tá? Que vou ler outro, que é 2 Timóteo 4, no versículo 2. Quem trouxe a Bíblia e quiser abrir, é 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Essa passagem bíblica, Paulo estava preso e já quase indo ser morto, né? E ele estava falando a Timóteo, e ele dizia, pregue a palavra. E anteriormente ele ainda disse, né, para que servia a escritura, que a escritura era inspirável, útil para o ensino, para a repreensão, lembra desse versículo bíblico? Pois é, ele falou antes, né, no capítulo anterior. Quando ele chega aqui, ele diz, olha, vai vir o tempo em que as pessoas vão ouvir a respeito das doutrinas de Cristo e vão sentir coceira nos ouvidos. Não vão aceitar isso. Mas você faça a obra de um evangelista. E você cumpra plenamente o seu ministério. Nós estamos chegando nesse momento. Nós estamos vendo que o mundo está sofrendo transformações, nós estamos vendo o ataque do inimigo nas nossas crianças, por meio dessas cosmovisões, essas ideias que o mundo dá hoje a respeito do que é sociedade, do que é o ser humano dentro da sociedade, tá? E nós precisamos entender que tudo isso que está vindo vem como? Vem assim, escrachado? Não, vem sutil. Vem nas escolas, nos filmes, num parquinho, numa programação, numa literatura, até brinquedo, nas relações que as crianças têm umas com as outras, né? E nós, enquanto educadores cristãos, temos que entender que dentro disso nós temos um papel de levar essa criança que está nesse mundo inserida a ter uma vida diária com Jesus. E nós, muitas vezes, pregamos para crianças, filhos de crentes, não é mesmo? A gente fala de Jesus para o filho do crente. E nós achamos que é igual na época de Moisés, gente, às vezes, né? Que já era uma geração eleita, que o filho que nascer automaticamente é povo de Deus, não é? E não é assim, não é assim. O filho do crente, ele está inserido nesse mundo aí e ele precisa aceitar a Jesus. Ele precisa se converter. Tem muita gente que, quando alguns pais me procuram, quando o filho está grande, e chega e fala assim, eu não sei o que aconteceu, esse menino foi criado na igreja, e agora ele com 12 anos virou a cabeça, o que está acontecendo com essa criança? E eu fico pensando, mas mãe, quantas vezes você ensinou a palavra dentro da tua casa? Quantas vezes você leu para o seu filho a Bíblia? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você fez o papel de ser um intercessor na vida dessa criança? Né? Aí ela fala, não, mas eu mostrei, mas ele não se converteu, né? Ele precisa se converter para que o temor de Jesus Cristo habite o coração dele e para que ele sinta temor em realizar certas coisas. Isso quem faz é só o Espírito Santo. E a gente sabe, né, que o Espírito Santo habita em nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Então, é muito sério o nosso papel de educador cristão, muito sério, né? O livro de Provérbios mesmo sempre fala para nós temermos o Senhor. Todo livro de Provérbios, você vai lendo e você vai vendo quantas vezes a palavra para você ter temor aparece ali. São várias vezes. Por quê? Porque é sábio da visão nossa cristã termos temor. Então, a gente tem que ensinar a criança a respeito de Jesus para que ela realmente se converta e ela compreenda que ela é pecadora e que ela precisa de Cristo dentro dessa sociedade aí. Nesse sentido, gente, entendendo essa sociedade, a gente tem que saber que a gente está falando para a criança alfa. O que é a criança alfa, tá? A criança alfa é essa criança aí tecnológica, bem como está na imagem.
ela é altamente tecnológica, ela é inserida no mundo de transformação, ela é muito individualista, porque ela não tem amigos, é tudo virtual para ela, né? Quem são essas crianças? Elas são nascidas de 2010 para cá. São essas crianças alfas, são as nossas crianças, as que estão nas nossas salas, né? As que são discipuladas por nós no dia a dia. Então, essa criança, ela, ao contrário da geração anterior, ela já nasceu totalmente submersa ao mundo digital. O que isso significa? Que ela sabe mexer no celular somente? Não, não é isso. Agora, essa criança, ela vive com uma coisa chamada inteligência artificial, que é algo muito além do que isso. Tudo que a criança pesquisa, vocês podem ver isso vocês também. Está lá numa mídia social, no Google, tu pesquisou qualquer coisa, depois, quando você ligar o teu computador de novo, o teu celular, vão ter milhares de programações daquilo que você pesquisou. Isso se chama inteligência artificial, ele te dá coisas do teu interesse para que você compre ou para que você olhe, para que você esteja mais antenado nos seus interesses. Então, a criança mesmo, quando ela acessa o YouTube para ver videozinho, é impressionante. Você fala assim, ai, mas tem 2 anos e já sabe ver todos os vídeos que ela gosta sozinha, não precisa nem de ajuda. Não é que ela não precisa de ajuda, ela pesquisou um vídeo com o pai uma vez no YouTube e agora toda vez que ela entra naquele link ali, o que a inteligência artificial faz? Manda um monte de sugestão. Então, ela olha ali a figurinha, ela reconhece o desenho, ela clica e cada vez que ela clica, o programa vai dar mais ideias, mais desenho para ela clicar cada vez mais. Então, essa é a ideia da inteligência artificial na vida dessa criança. Ela também é considerada um precoce. Por quê? Porque elas têm resposta imediata para tudo. Hoje em dia, as pessoas falam assim, nossa, mas as crianças são muito espertas. Na minha época, não respondiam assim. Mas por quê? Porque elas têm muita informação. Não que isso seja conhecimento, tá? Porque conhecimento é algo que você abstrai, é algo que é para ti, para o teu crescimento. Informação é aquilo que você vislumbra, mas passou uma semana, você esqueceu. Aquilo não faz parte de você, não te mudou enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Por isso que é importante a gente ler sempre a palavra de Deus, para ela nos transformar diariamente, ela ficar aqui, ó, no coração. Por isso que é sempre importante, para que a palavra de Deus não seja informação, mas vire conhecimento na nossa vida, né? As crianças, elas também são muito atentas e observadoras, essas crianças alfas, né? Tanto é que o teu modelo de autoridade não vem pelo que você diz, mas vem pelo seu exemplo, tá? Elas também são mais inteligentes, aparentemente, tá? Aparentemente, elas são mais inteligentes, mas essa percepção deve por estarem inseridas em um ambiente com muito estímulo sensorial. Elas são extremamente estimuladas, tá? Extremamente estimuladas. É na escola, por meio das mídias, é no celular, todo momento ela é estimulada. Por isso que parece que ela é mais inteligente, tá? Agora está saindo um estudo que eles estão pesquisando uma quantidade X de criança inserida nessas tecnologias para ver se realmente o nível intelectual delas vai ser maior do que as crianças que não tiveram tanto acesso a essas mídias. Daqui, acho que uns 10 anos vai estar pronto isso aí. Mas, aparentemente, elas têm uma esperteza maior, né? Também, a criança alfa, ela aprende pela experiência. Então, elas precisam viver tudo que estão aprendendo. O que isso é bom para nós? Quando a gente está falando de Jesus para criança, não basta apenas a gente chegar... É importante, tá, gente? Chegar com a Bíblia, que é extremamente importante e tem que estar presente em todo momento, né? A gente não pode tirar a Bíblia do culto infantil, tem gente que está tirando a Bíblia do culto infantil. A gente não pode fazer isso, tá? A Bíblia é o centro, tem que abrir a Bíblia, porque se a gente não fizer isso, as crianças nunca vão saber manipular a palavra de Deus, né? Então,
tu tem que levar a Bíblia, mas tu tem que levar um recurso. Tu precisa levar uma forma das crianças visualizarem, elas precisam viver o que elas estão aprendendo. Elas precisam ter uma ação, uma brincadeira, precisam estar ali todo momento vivenciando. A nossa revista Sorriso tem, por exemplo, vários momentos interativos na revista. Tem muitas ideias legais para a gente fazer na hora do culto infantil. Vocês que usam a revista sabem, né? Tem lá momento para tudo, onde as crianças participam do processo. Isso é muito importante para que elas aprendam, tá? Outra coisa, eles são ligados em comunicação, estão sempre conectados, né? Antigamente, a mãe dava um chocalhinho pro bebê. Olha ali, a mãe tá trocando o bebê e o bebê tá como? Tá com o celular na mão. Impressionante, mas é mais ou menos por aí. Essas crianças, elas são tecnológicas, mas elas são extremamente solitárias. Por quê? Porque os relacionamentos que elas têm são muito virtual. A gente viu na pandemia, isso se intensificou mais ainda, porque elas não tinham relacionamento, não estavam indo na escola, né? Eu não sei como é que foi no Rio de Janeiro, mas aqui mesmo fechou tudo mesmo. E então elas não tinham acesso nem na escola, não podiam ir no parque, porque aqui o parque estava fechado com policiamento, não podiam ir na igreja, porque a igreja não tinha que ter distanciamento de não sei quantos, e às vezes as igrejas pequenas não conseguiam atender as crianças, né? Então a criança ela foi ficando muito solitária. Qual é o contraponto disso? Gente, na palavra de Deus, quando a gente tem que se fortalecer na fé, a gente tem que estar aonde? Em comunhão com os irmãos. A gente precisa saber interagir com o outro, a gente precisa estar na família da fé, né, constantemente. Mas a criança alfa, ela tem muita dificuldade de estar com o outro. Tanto é que tem vezes que a gente vai ministrar a palavra de Deus, ou no culto de amigos de missões, ou no culto de domingo, e você pensa assim, nossa, minha sala tá uma bagunça, né? As crianças não se entendem, elas falam descontroladamente, mas por que isso? Porque elas têm fica tudo enganado, né? Na hora que elas saem, elas ainda não entendem como se relacionar com o outro. E aí acontece aquele boom, né? Principalmente nas salas do maternal mesmo, que a gente atende, que são os bebês. Os bebês não tão bebês, mas maior um pouquinho, né? Então, essa criança, ela é muito individualista. Tudo é para ela. Tudo é para ela. Porque ela já é solitária, né? E atualmente os pais estão tendo menos crianças, às vezes é filho único só, né? Por causa da demanda financeira, né? Que a gente sabe também não tá fácil para ninguém. E aí essa criança é individualista, né? Hoje mesmo a gente está com a campanha de missões mundiais. Viva a compaixão. É uma palavra difícil de ensinar para uma criança alfa. Compaixão. O que é compaixão? Vocês entendem? Porque, de acordo com a visão que ela está tendo de sociedade, de mundo, ela é individualista, né? Então, a gente precisa ensinar, olha a importância nossa dentro do culto cristão, dentro do discipulado infantil. Outra coisa, essa criança, ela aceita muito diversidade, tá? Ela é muito, assim, ó, às vezes a gente fala assim, credo, o que é isso? O que essa pessoa está fazendo? E a criança alfa olha e fala assim, ué, normal. Tipo, o que você está vendo de tão diferente assim? Por quê? Porque ela aceita muito essa não existência de regras, né? Que é imposta da cosmovisão dessa geração. Por isso que hoje em dia, quando a gente fala de gênero, dessa subversão, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher... né? Quando a gente fala isso, muitas crianças alfa pensam assim, mas tudo bem querer ser do jeito que quiser, né? E não tá tudo bem, não tá tudo bem. Jesus Cristo não fez a gente para ser assim, Deus não nos fez assim, né? Mas a criança alfa, ela tem uma certa facilidade de aceitar diversidade, tá? Outra coisa, a relação dela com o humano e com a máquina é uma coisa meio sem diferenciação, né? Então, por exemplo, às vezes ela tem um amigo virtual que é muito amigo dela, e é mais amigo que um amigo presente, que um amigo que ela vê, tá? Então, ela não diferencia muito a realidade virtual da realidade dela mesma. E elas são fascinadas por telas. E, cá para nós, essas crianças enxergam a autoridade de outra forma, tá? Olha lá.
Depois a gente vai falar sobre isso. Olha aqui que interessante essa matéria. Gente, aqui nós temos crianças de 7, 8 e 9 anos. Nossas amigas de missões aqui, né? O que acontece? Essas crianças, elas são empreendedoras. Elas têm um canal no YouTube. Elas têm empresas delas e elas ganham com isso, tá? Sendo influencers, sendo digitais influencers. Isso aqui é uma matéria que saiu agora, faz o quê? Eu acho umas 2 semanas, que eu achei interessante para colocar, né? São Luísa, crianças... Oi. o slide não está passando para a gente. Acho que você está passando, mas não está passando. Não sei se você botar slide show, se vou vai colocar aparecer. aqui. Deixa eu ver aqui, vou botar de novo. Vamos lá. Agora Deixa eu colocar aqui. Obrigada por avisar. É que eu vi que ela estava escrevendo aqui no chat, mas acho que possivelmente você não estava conseguindo ver. Eu não vejo. Aqui já está outra... Aparecendo para a gente a autoridade na alfa. Isso aqui. Pronto, agora foi. E aí? Deu para ver? Isso, empreendedorismo. Agora sim. Essas crianças, elas são empreendedoras, tá? Aqui nós temos a Beatriz, a Helena e nós temos a Carolina. E essas crianças, elas postam na internet a vida delas. Então, tem uma que posta sobre a coleção de capinhas de celular que ela tem uma que posta sobre as férias que ela tem, outra que posta sobre os desafios da escola. Então, assim, ó, são crianças que têm autonomia tecnológica e nós ensinamos essas crianças sobre Jesus Cristo, tá? Então, como é que a autoridade para a criança alfa? Vamos ver lá a autoridade do século XX, a que nós fomos submetidas, tá? Eu também. A autoridade do século XX, ela é feita de uma forma vertical, ou seja, a autoridade vinha de cima para baixo. A mãe ou a professora mandava, você obedecia. Por quê? Porque você tinha medo. E você fazia o quê? Você obedecia porque você tinha medo daquilo, né? Tinha medo. Tanto é que eu lembro que a minha mãe só olhava para mim, ela não precisava falar nada, era o olhar dela, eu já paralisava total, né? Então, eu obedecia. E muitas vezes, a minha mãe fazia coisas totalmente contrárias a que ela me dizia. Mas eu não podia questionar. Era minha mãe, era a autoridade da minha vida. Por quê? Porque era uma autoridade vertical, e eu não questionava, eu obedecia, por mais que ela tivesse me dizendo uma coisa e fazendo outra. Hoje, no século XXI, não é mais assim, tá? No século XXI, como essa criança alfa enxerga? Ela enxerga a autoridade de uma forma horizontal, ou seja, ela, por meio da troca de experiências que ela tem com a mãe, com o educador cristão, ela, de uma forma natural, ela vai lhe obedecer, porque você vai conquistar esta criança para que ela te veja como uma referência e você tenha influência na vida dela. Então, o pai que diz assim, você precisa agora comer brócolis, faz bem para a saúde. Sabe o que a criança alfa vai fazer? Ela vai olhar o prato do pai dela e vai falar assim, por que eu tenho que comer? Você não está comendo? Por que eu tenho que comer? Entendeu? Por quê? Porque o exemplo para ela é extremamente importante. É igual nós, olha, tudo que nós ensinamos enquanto educadoras cristãs no nosso discipulado tem um peso enorme. Nós temos uma grande responsabilidade. Porque assim, ó, você vai ensinar sobre rotina na igreja. Não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz, porque minhas crianças eram ligadas nos 220 aqui. E aí eu ensinei elas formas de se comportarem dentro do templo, que agrada a Deus, né? E aí eu peguei vários textos bíblicos, preparei material, aquela coisa toda, e nesse dia veio me ajudar uma jovem, né? Uma jovem, uma mensageira do rei, veio me ajudar, porque uma estratégia dela é ajudar amigos de missões, né? Uma das tarefas dela.
E aí eu falei para elas, olha, quando a gente vem no culto, a gente não pode chegar atrasado, porque o nosso Deus merece o melhor, né? Quando a gente chega aqui, a gente chega para adorar a Deus, então a gente precisa sentar no banco, ficar quietinho, ouvindo os louvores, a gente precisa ouvir a Deus. Como que a gente vai ouvir se a gente não para de falar? Se a gente está correndo pelo tempo? Então, comecei a falar várias coisas. E da importância deles virem todo domingo. Tá, passou. No outro domingo, o que acontece? A menina que estava comigo, a mensageira do Ei, não parava durante o culto. Ela bebia água, ela fazia mil coisas, e as crianças, ó, vendo tudo, enxergando tudo que estava acontecendo ali, né? E elas enxergando que a menina não parava, ela chegou atrasada naquele dia, né? Aconteceu tudo que não podia acontecer. Aconteceu. E aí, quando nós fomos ter um momento de culto, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Elas vieram me questionar. Tia Lu, você ensinou, olha só, você e a tia fulana ensinaram que não pode chegar atrasado no culto, mas a tia fulana chegou atrasada. E eu falava, então nós vamos orar pela tia fulana, porque ela está errada. Ah, mas a tia, entende? Então, é uma situação complicada. Aí, o que acontece? Você quebrou o seu trabalho. Porque para elas, não importa o que você fala. Importa sim, mas elas querem ver Jesus na sua vida. Mamãe vai vir aqui na velha. Ela quer ver vocês sair. falando. Querem ver vocês agindo conforme vocês estão vendo as coisas. Então, gente, é importante falar. A gente tem que discipular, mas nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, cristã, porque as crianças estão olhando para nós e assim, ó, elas só vão ver Jesus em nós realmente se nós vivemos a Cristo. Então, não adianta nada, meus irmãos, vocês falarem assim, crianças, vocês leram a Bíblia essa semana? Minhas irmãs, se vocês não leram a Bíblia, não façam essa pergunta para as crianças. Não faça isso, né? Viva a palavra de Deus, viva o que Jesus tem na sua vida e mostre isso para as crianças, mostre isso para elas, porque vocês vão conquistar o coração delas se vocês viverem o evangelho verdadeiro e real. Acabou a ideia de autoridade de cima para baixo. Hoje em dia você tem que conseguir conquistar a autoridade na vida daquela criança. Isso é super importante. E a palavra de Deus diz que os mestres serão muito cobrados, muito cobrados. E hoje em dia nós estamos numa fase onde realmente os mestres precisam viver a palavra de Deus, porque nossas crianças precisam sentir Cristo e ver que ele é real, que ele é verdadeiro. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas faz 2021 anos que Jesus veio aqui. É muito tempo, é muito tempo. Ele já está voltando. Na verdade, Jesus Cristo já está às portas de retornar, né? E nós temos o papel de, depois de tanto tempo, fazer com que Cristo seja real, porque as crianças vivenciam a palavra de Deus por meio das nossas vidas, né? Isso é muito importante. Outra questão. Luísa, os slides continuam sem passar. Não sei se você está passando, só para fazer um teste. Ah, não, Agora foi. Eu estava passando, mas agora eu vou passar de novo. Agora foi. Bom, vamos lá então. Tendo consciência disso, nós temos lá a Mateus 28, de 18 a 20, que é o chamado da grande comissão, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a obedecer a palavra do Senhor, né? E Jesus falou que iria ficar conosco até o final dos tempos, se nós obedecêssemos a palavra de Deus. Então, nós vemos aí a grande comissão. Existe uma grande comissão. Todos que aceitamos a Jesus fazemos parte disso. E você que está aqui está sendo comissionado a trabalhar com crianças, a evangelizar crianças. Então, o que essa grande comissão fala? Quais são as ordens de Jesus? As ordens de Jesus vão, façam discípulos, batize-os e ensine-os a obedecer. São 4 ordens que Jesus nos dá bem claro, não é mesmo? Vão, façam discípulos, batize-os e ensine-os a obedecer.
isso, gente, dentro do Ministério Infantil, às vezes se desvirtua um pouco, tá? A gente, de vez fazer uma grande comissão, a gente está fazendo uma não tão grande comissão. Por quê? O que a gente tem feito com as crianças? A gente vai, a gente faz programa para as crianças, um monte de programa, a gente administra esses programas e a nossa única intenção é não perder nenhuma criança. É isso, sabe? E durante muito tempo, a gente teve essa visão de não tão grande comissão assim. A gente se programa em eventos e não dá noção do discipulado verdadeiro na vida da criança. E discipulado, gente, é andar junto, ó, lado a lado. Jesus escolheu 12 discípulos, e mesmo assim tinha um Judas lá, né? Jesus escolheu 12 para estar juntinho dele, ensinando. Dormiam com o mestre, comiam com o mestre, faziam tudo com o mestre, né? E nós, o que nós estamos fazendo com as crianças é discipulado? A gente tem andado junto com elas? A gente tem ligado para elas? A gente tem saído com elas? A gente tem ido comer um lanche do McDonald's com elas, qualquer coisa? O que a gente tem feito? Ou a gente só está dentro da igreja, dentro das nossas programações, dentro daquele currículo que a gente coloca dentro das nossas igrejas? É algo que precisa se pensar, porque essa criança alfa, ela precisa de convivência com o líder. Para ela compreender quem é Jesus, ela precisa vivenciar. Lembra que eu falei? Ela aprende por meio da vivência. Então, como tem sido essa sua comissão, essa grande comissão de Jesus Cristo, né? Pensando nisso, muitas igrejas, elas acabam indo, fazendo, mas com pouco discipulado realmente acontecendo, né? A gente se desgasta, faz milhares de coisas e não discipula a criança, Então, eu pergunto para ti, como é que é o ministério infantil da sua igreja? Esse ministério é consumista, né? Ele é um ministério que você fala, vem, crianças, a gente faz o lanche para as crianças e depois as crianças vão embora? Ou você tem um ministério discipulador, que você alcança as crianças, traz ela para você ensina as crianças a palavra de Deus e você faz essa criança multiplicar o amor de Jesus no coração de outras crianças não crentes, né? Nós precisamos pensar como está sendo o meu ministério infantil, sabe? Durante muito tempo, o meu ministério infantil era consumista, muito. Eu ia lá na igreja, fazia os meus 30 minutos que o pastor estava lá pregando o evangelho, né? Eu pregava para as crianças também, utilizava o material, fazia tudo bem direitinho mesmo, era bem comprometida. Mas ficava ali. E as crianças indo embora, eu tchau, a tia te vê depois, né? Tchau, e foi, né? E eu via que isso não era suficiente. A pandemia nos trouxe isso não é o suficiente. Sabe o que aconteceu quando as igrejas fecharam e as crianças não podiam ir mais? Muitas crianças ficaram sem receber a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente não tinha contato com essa criança. A criança saiu da igreja, a gente não tinha o número de telefone da criança, a gente não sabia nem onde a criança morava. A gente, sabe, a gente ficou perdida, porque o nosso lugar de receber a criança que era na igreja foi fechado. E cadê essas crianças? Então, aí veio uma das falhas que nós temos que despertar para levar a criança de hoje a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Nós temos que começar a ter discipulado. Ah, Luísa, mas isso dá trabalho. Dá mesmo. Não vou te mentir, dá um trabalhão, é verdade. Dá muito trabalho, né? Mas por isso que Jesus te chamou, porque você é forte e você vai aguentar o trabalho. É por isso que Jesus te chamou, né? Então, nós precisamos sair dessa visão de fazer, para a gente começar a discipular as crianças. Então, nós precisamos saber se o consumismo está criando raízes em nossas igrejas e se a eficácia do discipulado é permanente. Quer
ver se você está realmente discipulando a criança, perceba ela no desenvolvimento da adolescência, né? Se aquela criança permanecer firme nos caminhos do Senhor, você realmente fez um discipulado, aquela criança realmente se converteu. Se você vê que a criança está 12 anos, ela começa a dar uma degringolada, né? O mundo é mais atrativo do que Jesus, reveja a agenda, talvez ela precise de um discipulado, né? Então, a gente não quer chegar lá e ver para crer, né? A gente quer acompanhar as nossas crianças e ter a certeza de que elas serão líderes abençoadores para a nossa igreja quando elas forem adultas, né? É isso que nós queremos. Então, o que é um discipulado Kids? Lá no livro Mais Que Tios da Salinha, que eu indiquei para vocês, tem uma fala na página 84 dele que diz o que é discipulado. E eu fiz uma citação dele aqui. Diz assim: o discipulado é o processo de transformação ao longo da vida. Então, gente, discipulado acontece ao longo da vida, tá? Não é de uma hora para outra. Em que as pessoas que confiam em Cristo para a salvação, nós nos tornamos seguidores de Cristo e procuramos nos tornar como Ele em todos os aspectos. Esse processo permeia corretamente as nossas atitudes, convicções, práticas, os nossos relacionamentos, até alcançarmos a plena maturidade em Jesus Cristo. Então, discipulado é algo que é para a vida toda. Para a vida toda. A criança começa com o discipulado contigo. Depois ela vai crescendo, ela vai tendo outro líder que vai discipular a vida dela. E depois ela vai se tornando adulta, ela vai ter outra pessoa. Mas ela sempre vai ser discipulada. Nós somos discipulados hoje. Por quê? Porque nós precisamos alcançar uma maturidade na fé. Então, esse processo, ele vai até o fim da vida. Até o fim da vida. Um exemplo ótimo de discipulado foi feito com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ensinava na convivência que ele tinha e ele atravessava a dureza do coração dos discípulos dele. Tinha os discípulos que era tempestuoso, né? Que era o Pedro, né? O Pedro era tempestuoso, né? E ele também conseguia alcançar os corações de outras pessoas. Por quê? Porque o que ele ensinava, ele vivia. Jesus Cristo nos mostra um exemplo de mestre fora de série. Eu digo que ele é o maior pedagogo da história. Jesus, por que ele se tornou o grande líder da humanidade? Porque tudo que ele ensinou, ele vivenciou. Além dele ser o próprio Deus, né, que criou todas as coisas, ele falava, ele vivenciava as verdades que ele ensinava. Nós precisamos ser assim também. Então, somente um discípulo pode fazer um discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, você consegue fazer um discípulo de Jesus. Mas isso precisa de alguns pré-requisitos, tá? Por quê? Porque geralmente no discipulado a gente tem algo relacional ali. Não é só transmissão de conhecimento, que é o que tinha na educação da geração anterior. Hoje em dia, por meio da experiência que você ensina, então você precisa se relacionar com a criança, mesmo fora da igreja, fora dos muros da igreja. Precisa ter esse relacionamento. Então, como seguidores de Jesus, nós precisamos olhar para a nossa própria vida, para garantir que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus e que nós vivemos aquilo que acreditamos viver, né? Ou seja, você só vai conseguir formar um bom discípulo infantil se você for um bom discípulo de Jesus, um bom discípulo de Cristo. Então, o discipulado, ele vai além da estrutura da igreja, tá? É importante, a gente é membro de uma igreja batista, né? Nós somos membro, nós temos as nossas crianças ali, mas nós não precisamos só do templo para exercer uma atividade com as crianças. Nós podemos estar nos relacionando fora, e isso vai nos trazendo um relacionamento mais íntimo de discipulado com a criança. Isso vai exigir de nós o quê? Tempo, proximidade e preparo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão se preparando. Aqui no Rio Grande do Sul, toda semana eu tenho um encontro com as líderes daqui. Por quê? Porque nós gostamos de estudar um livro, seja ele qual for. A gente adota um e a gente começa a estudar ele. Por quê?
porque a gente precisa se capacitar, se preparar. Agora nós vamos escolher um livro bíblico, né, para trabalharmos, e nós vamos começar a ler a carta de Tiago. Então, a gente quer ver alguns conceitos dali para trazer para a nossa liderança infantil. Isso é importante, estar com o outro é importante. Então, isso vai exigir o preparo, vai exigir tempo, vai exigir que você se aproxime da criança, né, para você poder fazer o discipulado. Então, Jesus, ele nos dá a responsabilidade de conhecer as crianças, passar tempo com as crianças, responder as perguntas delas, ajudar elas a responder o convite de Jesus e aprender com isso. Nós precisamos dar espaço para as crianças conhecer quem é Deus. Pergunta para elas, quem é Deus? Veja o que elas vão te responder. Quem você acha que é Deus? Eu já fiz esse teste e, olha, recebi cada resposta. Por quê? Porque ela por meio da palavra. E assim, nós temos que entender que o discipulado com criança, gente, não é uma corrida de velocidade, tá? Vai lá, vou chegar no objetivo. Não, ele é uma maratona mesmo. Por quê? Porque você vai ficar ao longo da vida discipulando aquela criança. Eu sempre digo que nós somos agricultores, né? Qual é o papel do agricultor? É o pesado. Né? Tu vê um agricultor, ele tem calo nas mãos, porque ele trabalha com a enxada, ele trabalha com a terra, né? Ele é um serviço pesado. E educador cristão de crianças é um agricultor. Nós estamos lá, né, com as nossas enxadas, para tirar todo o matinho em volta, né? Para a gente plantar a semente do evangelho ali no coração da criança, e a gente vai cuidar braçalmente dele, colocando água, regando, né? Colocando lá experiências, dizendo a palavra de Deus. Isso tudo vai exigindo preparo, vida com Deus da sua parte, tempo. Então, você olha assim, às vezes você vê os irmãos, eu não sei vocês, né, meus irmãos? Mas eu, quando chego na igreja, eu não chego de salto alto, bolsa, não, eu chego de leg, tênis, e as sacolas, né? Cabelo enrolado, por quê? Porque eu vou estar no culto infantil, né? E essa é a nossa vida, essa é a nossa vida, para isso que o Senhor nos chamou. E olha, quão grande honra é a gente poder, naquele dia, o Senhor falar quais são os frutos do teu trabalho, e tu mostrar um fruto, falar, Senhor, eu investi no coração das crianças, eu investi o meu tempo, as crianças, como isso é prazeroso. E o Senhor vai compensar, porque ele sabe que nós somos os agricultores, nós trabalhamos pesado no evangelho, né? E ele vai nos recompensar na eternidade por isso. Então, os relacionamentos autênticos, eles são o núcleo de todo o ministério infantil. Se você se relaciona com as suas crianças, o ministério infantil vai crescer. Eu tenho experimentado isso agora na igreja onde eu estou. Eu cheguei na igreja, eu saí de uma igreja, irmãs, que o ministério infantil estava todo lindo, maravilhoso. Eu tinha educadora para tudo, eu tinha um monte de criança, estava ótimo. E eu fui numa igreja, meus irmãos, que não tinha nenhuma criança, nenhuma. A minha filha era a única criança, a Lara era a única. E aí, chegava na hora do culto e eu falava, não, nós vamos ter crianças na igreja. E os irmãos, que olhavam e falavam assim, menina de fé, né? Nova, pastor jovem, né? E eu fiz toda a sala, arrumei uma sala linda que tinha lá, tirei ela do fundo tinha uma sala escura lá no fim da igreja, trouxe elas para o salão, arrumei, só tinha Lara. Começou a chegar criança, irmãos. Começou a chegar criança, e olha que a nossa igreja era igreja só de cabecinha branca. Não tinha paz ali, não tinha como vir as crianças. Mas se a gente fizer um bom serviço, Deus manda a criança. Se nós tivermos fé, e se você trabalhar para Deus com qualidade, com teu coração de servo, o Senhor manda as crianças, porque a obra é dele, a gente é só mero instrumento, a obra é dele. E hoje em dia, irmãs, tem vezes que eu vou para o culto, tem 8 crianças, 9 crianças, quanto que eu imaginar
que ia ter essas crianças, e olha que faz 6 meses que a gente está dentro daquela igreja, né? Nunca que eu ia imaginar. E agora as crianças são permanentes, estão vindo pais, e nós estamos elaborando agora um projeto de alfabetização para o bairro. Eu sou pedagoga, alfabetizadora. Falei, vamos alfabetizar essas crianças, porque na pandemia, quanto déficit de aprendizagem não tem, né? As crianças no 5º ano sem saber ler e escrever, vamos abrir as portas da igreja e nós vamos ensinar as crianças. É uma maneira de trazer as crianças não crentes para a igreja. Então, nós precisamos disso. Só que assim, a criança chegou lá na igreja, eu não atendo ela só lá. Eu quero saber quem é o pai dela, qual é a brincadeira favorita dela, qual é o desenho favorito, se ela joga algum jogo online, e já vou no jogo online que ela joga. Já vou lá, não sei jogar, minha irmã, mas a gente faz qualquer coisa. Vou lá, acho elas virtualmente, né? Quando é teu aniversário? A gente tinha um aqui que ia fazer aniversário, não tem família na cidade. Chegou o dia, eu comprei o presente, peguei o endereço, fui lá na casa do fulano, levei o caminhãozinho que ele queria, né? E os pais ficaram felizes da vida, não tinha família, não tinha nada. A Lara foi lá, brincou um monte com a criança. Isso, gente, é ter relacionamento com a criança. É ela chegar, hoje em dia tem criança que eu falo assim, como é que tá a escola? E eu já sei que tem uma que tem muita dificuldade com matemática, né? Que tem outra... E assim a gente vai indo. Mas nós precisamos nos relacionar, sair da igreja, né? Tu poder ir na casa da criança, visitar a criança, não visitar a mãe, não, sabe? Ligar para a criança. Às vezes a gente liga para a mãe e eu digo, não quero falar contigo, eu quero falar com o teu filho. Agora eu estou aqui como a tia Luísa. Aí passa para a criança e a gente se conversa. E isso a criança vai vendo, ó, aquela tia lá da igreja gosta de mim. Ó, ela se importa comigo. Olha, eu acho que eu vou dar uma abertura para ver o que ela quer. O que ela está ensinando? Porque se ela gosta de mim, ela está me ensinando coisas boas para mim e eu quero aprender com ela. Então, é assim que é essa relação, né? Então, nós precisamos oportunizar essas crianças a terem esse relacionamento conosco e com Deus, tá? E aí eu trago a placa para vocês. Nossas crianças mudaram. Pare, ore, busca Deus. O que devo ensinar? O que eu devo fazer para elas terem uma vida diária com Deus, né? E assim, gente, vamos pensar que a criança é um ser integral. Às vezes, antigamente, a gente só se importava com o espiritual da criança, né? Eu chegava lá, era o que eu queria saber. Hoje em dia, a gente tem que ver que a criança é físico, é emocional, é espiritual, né? E nós precisamos dar mensagens que sustente essa criança na integralidade dela, ela como um sujeito total. E a gente precisa fazer isso como? Por meio de histórias bíblicas, a gente tem que possibilitar elas falar experiências delas da vida real, abrir fala para elas, vira uma bagunça, é verdade, mas como isso é importante, elas precisam saber e construir os princípios de fé na vida dela, os princípios de fé. Então, conhecimento da palavra de Deus na vida dela só é significativo quando ele se torna prático para a vida dela, útil e visível. Ainda não botei visível aqui, vou ter que colocar. Tem que ser visível, tá? Para que ela realmente compreenda isso. Então, a criança, ela sabe que ela é filha de Deus, ela sabe, de tanta gente falar, ela sabe, mas ela não sabe o que isso significa para a vida dela. Eu sou filha de Deus, mas o que isso significa para mim? O que isso significa enquanto eu, filha, criança, onde eu estou? O que isso significa, né? E aí você pergunta, tá, eu quero ter um discipulado com a minha criança. Qual é a didática que eu uso? Gente, vai depender da sua realidade e da realidade da criança, tá? Nós precisamos buscar em Deus a didática, né? Nós precisamos saber quais são os interesses das nossas crianças, para que a gente traga palavras que venham atender às necessidades dela. É igual o pastor. O pastor não traz palavras que ele vê que a igreja está precisando ouvir naquele momento. Às vezes a igreja está passando por um momento de construção de templo, sei lá. E aí ele começa a mandar mensagens que vai fazer com que as pessoas invistam na igreja, vai incentivar a igreja a crescer, e assim ele vai dando isso nas mensagens do púlpito, sobre a importância do crescimento da igreja. Nós, enquanto educadores cristãos, também tem que ser assim, a gente tem que observar o nosso culto, observar as necessidades da criança e ver o que ela precisa ouvir de Deus,
que ela precisa ouvir de Deus? As suas crianças estão desobedientes? Elas precisam ouvir sobre obediência? Fale sobre obediência. É igual as minhas crianças, estavam terríveis na hora do culto. Vamos falar sobre o que é ser igreja. Como se comportar dentro da igreja, é importante, né? Tinha crianças minhas que não queriam respeitar os pais. Falar sobre respeito, como é importante, como a gente tem que respeitar a Deus e respeitar os pais. Então, isso tudo vai partir do quê? Do relacionamento, de você conhecer ela e saber a necessidade dessa criança. Para você fazer isso, eu trouxe algumas dicas. Estude. A primeira dica que eu te dou. Estude, estude, estude. Estude a palavra de Deus, né? Busca a Sebastiana aí, faz um grupo de estudo com a Sebastiana, sabe? Estude, estude, estude. Ore, ore, ore. Clame, clame, clame. Eu sempre falo, são 3 princípios básicos. Segundo, faz um objetivo para o teu ministério infantil. Não vai sem objetivo, não, minhas irmãs. Não vai, sabe? Tudo tem que ser minuciosamente planejado. Minuciosamente planejado, tá? Estabeleça um relacionamento de amizade com a sua criança. Você tem que ser amigo dela. E não porque eu quero fazer um papel. Não, porque você realmente quer ser amigo da criança. É diferente, tá? Seja amigo da criança porque você quer ser amigo dela. E faça atividades práticas. Isso vai ajudar ela a compreender quem é Deus. Nós temos tanta atividade prática legal na revista Amigos de Missões, tanto, é tão bom o nosso material de Amigos de Missões. Nós precisamos usufruir mais dele, porque ele é muito rico. Precisamos ler, e não é ler no estacionamento da igreja, tá? Isso não vale. A gente pegar a revista da última hora, não deu tempo, aí no estacionamento, pronto para dar o culto infantil, tu pega a revista e lê o que tu vai ter que dar hoje. Não, isso não vale, porque tu precisa orar, tu precisa se planejar, tu precisa pedir ao Senhor que te revele, preparar material. Como é que tu vai fazer isso na hora de ir pro culto? Não tem como, né? E eu já vi muita gente fazendo isso. E nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não podemos, né? Não podemos. Jesus Cristo nos deu o melhor que a vida dele. A gente vai fazer as coisas relaxadamente. Nós não podemos fazer isso. Isso é inaceitável no reino de Deus, né? Não é mais tempo disso. Nós temos que dar o melhor para o Senhor Jesus. Então, uma consideração final que eu tenho para vocês é que as crianças, elas nem sempre se lembrarão das palavras que a gente ensina para ela, mas elas nunca vão esquecer os relacionamentos amorosos que lhes trouxeram a palavra do Evangelho. Elas podem não lembrar o que você falou, mas elas nunca vão esquecer de você. A professora, aquela educadora que me ensinou a respeito de Jesus Cristo, né, por meio de um relacionamento. O educador cristão, ele precisa ultrapassar os limites estabelecidos pelos programas da igreja. Ele precisa estabelecer um discipulado pessoal, duradouro, significativo com a criança. A gente não pode mais ser só os tios da salinha, que fica só lá na salinha. A gente não pode mais fazer isso. Nós temos que romper os muros da igreja, proclamar o evangelho para as crianças e ter um relacionamento com as crianças. Baseado nisso, eu trouxe um desafio para vocês. Vamos, nessa semana, ligar para as crianças, as suas crianças dentro do Ministério Infantil. Liga para ela, ore por ela, diga como elas são importantes para você, diga que Deus escolheu ela, sabe? Diga que você quer saber como é que ela está, se ela precisa de alguma coisa. Demonstre um interesse pela sua criança. Às vezes, você não vai conseguir ir lá, mas liga para ela, se importe com ela. Te desafio a você começar a procurar suas crianças do Ministério Infantil, uma por uma, para que vocês estabeleçam um relacionamento. Só assim elas vão conseguir ter um relacionamento com o Senhor. Só assim, porque elas estão numa outra geração, elas fazem parte de uma nova estrutura de ver o mundo. E mais do que nunca, as crianças precisam de educadores cristãos eficientes, que estão de joelhos, orando por elas e tendo uma vida diária com Jesus Cristo. Nós precisamos acordar, minhas irmãs, precisamos, assim, acordar mesmo, porque o mundo não está dormindo.
o mundo está atacando as crianças, e cada vez mais. E nós precisamos romper isso, e nós precisamos fazer um serviço de qualidade para Jesus, para que as nossas crianças não se percam por esse mundo, por essas cosmovisões tão complicadas que vão tão contra a palavra de Deus. Amém? Eu espero, deixa eu terminar aqui, eu espero que nós possamos ter um novo compromisso, um novo redirecionamento dentro do Ministério Infantil. E vocês têm líderes maravilhosos aí, maravilhosos. Nós nos espelhamos aqui nas lideranças do Rio de Janeiro, né? Nós estamos no início do trabalho, a gente se espelha, a gente vê o trabalho de vocês e a gente começa a fazer, trocar figurinhas, como diz, né? Nós trocamos figurinhas. Como isso é importante, como isso é importante. E assim, minhas irmãs, chegou a hora de nós nos unirmos enquanto educadores cristãos, orarmos mesmo, sabe, umas com as outras, buscarmos estar assim fazendo pontes entre outros amigos de missões, entre outras uniões femininas, para a gente buscar fazer o melhor para Jesus. Passou o tempo da gente esconder os talentos. Nós precisamos estar unidas para trocar, para que a gente consiga cada vez mais ganhar pessoas, crianças para Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, minhas irmãs. E eu tenho fé em Jesus Cristo, que nós estamos aí numa colheita, né? A gente está lá, somos agricultores, lembra? Trabalho braçal. Né? E que nós estejamos orando uma pelas outras, minhas irmãs, nas suas orações. Sempre ore pelas educadoras cristãs que estão evangelizando outras crianças. Nós precisamos orar umas pelas outras. Nunca se esqueçam disso. Eu oro por cada uma de vocês sem saber o nome, porque eu sempre oro pelas minhas colegas, pelas minhas educadoras, pelas educadoras que estão nos outros países, né? Nós precisamos orar, porque as crianças é o que mostra a saúde da igreja, e nós precisamos de igrejas saudáveis. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Queridas irmãs, o que falar de uma exposição tão importante para nós, orientadoras cariocas? Irmã Luísa, muito obrigada. Que Deus ilumine cada vez mais o seu trabalho no Rio Grande do Sul e que você tenha sempre oportunidade de falar para a gente aqui no Rio de Janeiro, porque tem sido muito bom. Foi muito bom a sua indicação, mais do que tios da salinha. Aprendemos muito. Leiam, é muito bom esse livro mesmo. E é um pastor de crianças nos Estados Unidos, é fantástico. Vamos colocar lá no grupo, lá, Sebastiana, para as meninas lá do grupo do treinamento, o nome e o autor para elas procurarem. Vou colocar. Alexandre, esse áudio está muito baixo, só para... Se alguma pergunta, Carol. Porque eu não consigo. Vê para mim, por favor, que eu não estou conseguindo ler muito, a letra está muito pequena. Se há alguma pergunta, ou então, oralmente, se as irmãs querem fazer alguma pergunta para a nossa irmã Luísa. Irmã Valéria. Essa aula... Boa tarde, amadas. Essa aula, ela vai, pelo que eu estou vendo aqui, ela foi gravada, vai ser enviada para o nosso celular? Então, a gente não pretende enviar, irmã Valéria. A gente só vai enviar para algumas irmãs que nos procuraram, dizendo que não tiveram a possibilidade de entrar aqui. Eu sei que a irmã entrou depois, né? Teve dificuldade para receber o link. Sim, exatamente. Isso. Aí eu perdi uma boa parte, tem os slides também, eu queria obter esse material. Os slides eu vou mandar. Eu sou da Igreja Batista de Jacarepaguá. Então, queridas, nós vamos disponibilizar no grupo das inscritas o resumo que a irmã Luísa vai nos disponibilizar. Nós vamos disponibilizar também o banner feito carinhosamente pela União Feminina
Carioca, com a nossa ajuda da nossa querida Carol, não é? Nossa diretora executiva. Eu vou abrir aqui para vocês. Está muito bonito, não sei se vocês conseguem. Viu, Luísa? É só... Tu vai O mandar tudo planner por é muito importante, planner é fundamental. Vai mandar por e-mail? A gente Vai vai mandar por colocar e-mail? esse material no Por e-mail? por e-mail também. Eu estou ouvindo muito mal, Sebastião, não sei se todas estão ouvindo, mas ela está falando do planner que a gente Sim. desenvolveu, inspirado também no trabalho lá da Luísa, no Sul, a gente fez a nossa versão carioca do planner, que tem todo o nosso calendário de atividades. Pode mostrar aí, Sebastião. A gente colocou todas as características dos amigos de missões para todo mundo ter em mãos. E o que mais que estamos aí? Falamos também um pouquinho da União Feminina Carioca. E lá no final a gente tem uma página onde você vai se planejar semanalmente para dar a sua aula, onde vai fazer suas apresentações. Então, esse é o planner da líder de amigos de missões, para não chegar lá na garagem, né, Luísa? Querendo planejar a aula Misericórdia, só Jesus Cristo na causa. Então, a gente está dando uma forcinha para você. Amém. Vai nos mandar em PDF? Isso. Vai nos mandar em PDF? No grupo lá para vocês, essa versão. Aí, essa última página final... Eu não estou no grupo, eu não recebi. Eu não estou no grupo. Ah, sim. Eu vou mandar o link pela Márcia para você, tá? Para você entrar. Tá. A última página, que é o planejamento semanal, a gente só tem uma cópia lá. E aí vocês imprimem quantas vocês acharem necessário, da última página. E aí podem encadernar, como a gente fez aí para a Sebastiana, para ficar bonitinho. Eu gostaria só de chamar a atenção do que uma das coisas, né, que a Luísa falou sobre o criança empreendedorista. Olha, eu tenho uma menina, ela já está com 9 anos. Ela me acompanhou o tempo todo em Amigos de Missões. Vocês sabem que ela abriu, lá com a permissão da mãe, que a mãe cuida bem, está bem, assim, orientando. Ela gosta muito de pintar, de colorir, ela tem essa facilidade artística. Então, ela faz vários trabalhinhos com tinta, com nanquim, e até mesmo com lápis, e ela formou uma exposição e colocou no Facebook, e vai falando de cada trabalho. Então, foi uma criança orientada dentro da organização de Amigos de Missões, e que é uma criança alfa, né, Luísa? E que está realmente com essa característica bem atual. E também as crianças, o comportamento delas na igreja está realmente precisando de ser trabalhado. A obediência aos pais, nós temos tido vários exemplos também, são características que a gente precisa trabalhar com essa criança alfa, e a Luísa apresentou uma relação imensa, né, dessa criança, e que nós podemos estar trabalhando, estaremos orando de joelhos dobrados, não vamos fazer nada sem oração, sem planejamento, e também sem a orientação do grupo de Amigos de Missões Carioca. Estaremos, então, apresentando esse trabalho com formação de cada etapa das orientadoras, das novas que iniciaram de pandemia para cá, as veteranas já antigonas, que precisam se ressignificar, né, Luísa? E também aquelas intermediárias. Então, nós precisamos estar realmente nos capacitando melhor quanto a isso. Não sei se tem alguma pergunta para a Luísa, desculpe eu ter interrompido, mas a gente precisa de dar uma orientação no nosso grupo, Luísa, quanto à estabilização dos nossos treinamentos. Devido à pandemia, ficamos muito dispersos, e a nossa organização de Amigos de Missões é formada por 15 redes. Nem todas as redes de igreja
possui a organização. E é o desejo, é nosso objetivo, estamos colocando diante do Senhor de abrir e de essas organizações nas igrejas. Eu gostaria de saber se as irmãs têm alguma pergunta para a Luísa. Não? Eu queria Luísa. falar só uma coisa interessante ali que tu colocou. Sim. O trabalho com os pais também é muito interessante, viu? Sim, isso. Nós estamos fazendo aqui agora formação com os pais amigos de missões. Gente, como tem pessoas que realmente querem compreender, que elas dizem assim, olha, eu não sei mais o que fazer com meu filho, não sei mais, eu já aprendi tudo, não sei. Então, nós fazemos online chá das mães, chá com as mães, né? Ou então a gente faz um evento com os pais, a gente sempre traz uma psicóloga, a gente traz um pastor do estado, né? Que tem formação em família para trabalhar isso. E assim, como é importante, tá? A gente tá junto dos pais, junto mesmo, enquanto amigos de missões, a gente proporcionar, porque tem pais que estão perdidos, tá? Eles, agora mesmo, a gente simplesmente deu o papel de pais para outras organizações, a verdade é essa, o pai moderno faz isso, né? Então, às vezes, a escola se responsabiliza pela educação, a babá, a avó, qualquer, sabe? A igreja, às vezes as pessoas acham que a educação cristã é só dada dentro da igreja, né? Então, o pai também precisa aprender a ser pai e mãe no dia de hoje, né? E nós estamos vendo isso aí muito claramente, é uma necessidade. Eu não sei aí do Rio, mas aqui do Rio Grande do Sul foi algo que nós já detectamos, assim, e agora nós fazemos formação com esses pais, e é muito importante. E eles vão. Teve uma que nós fizemos que tinham 100 pais, era o que entrava dentro do Zoom, foi o que coube, ficou um monte de fora, e a gente tentando acompanhar esses pais, porque realmente é necessário, Eu gostaria apenas de a Lídia ainda está aí na sala, Carol? Daqui eu não vejo. Estou. Tá? Daqui. Tá ótimo. Mas antes de passar a palavra para a Luísa, eu quero deixar com vocês o texto de Mateus 18:4, né? Pelas palavras de Jesus, as crianças são, às vezes, capazes de gestos mais perfeitos que um adulto. Não se assustem com a criança alfa. Trabalhe com ela. Luísa passou várias, né, características importantes para a gente trabalhar. Por quê? Qual é a razão, né, que nós encontramos? Elas são humildes, né? Elas são crédulas, elas ainda não estão totalmente contaminadas pelo desejo de glória pessoal. Então, minhas irmãs, vamos correr, vamos trabalhar com a nossa criança, porque é realmente necessário e será bênção na vida da criança, da família, da igreja e de todas nós. Essa é a minha palavra. E agora a irmã Lídia, agradeço a Luísa, e a irmã Lídia tem uma palavra importante para todas nós. Bom, a minha primeira palavra é de parabéns para a Luísa, parabéns para a Sebastiana, Carol e a cada uma de vocês. Por quê? Porque para atuar com essa geração alfa, nós precisamos fazer exatamente o que estamos fazendo aqui hoje, nos aperfeiçoarmos, entendermos, para não ter medo de atuar com essa criança. Então, assim, eu quero parabenizar vocês por estarem aqui hoje nesse treinamento, participando. Eu peguei boa parte, então foi muito bom. Mesmo líder, né? Toda líder é assim, a gente aprende. Cada vez que a gente participa de um treinamento, a gente cresce um pouquinho mais. Então, a gente nunca pode achar assim, eu já sei tudo, eu não tenho nada para aprender. Não, nós temos que ter essa humildade. Cada dia, se eu tiver oportunidade, eu vou me aperfeiçoar
para eu desenvolver o trabalho com qualidade, de maneira eficaz, para alcançar essa criança para Jesus, tá bom? E a minha segunda palavra é para falar a respeito do AM Plus, que já está chegando, vai ser agora em abril. Eu estou vendo algumas aqui que já estão inscritas para participar desse programa de mentoria. Então, eu quero só lembrar vocês que as inscrições vão até o dia 25 de fevereiro no site da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, lá tem o AM Plus para você entrar e fazer inscrição. O valor do investimento. A gente sempre tem que pensar isso. É um investimento na minha formação. Então, o valor desse investimento vai ser R$ 69,90. E aí algumas vão falar assim, mas eu vou pagar vou investir só para assistir 4 aulas? Não, vocês vão receber materiais diários sobre os temas que nós vamos estar trabalhando nas nossas aulas. Vocês vão receber uma videoaula sobre as emoções das crianças, um caderninho com atividades. Então, vai ser um material bem rico que nós estamos preparando para oferecer a quem estará participando da mentoria. Serão 4 aulas no mês de abril, às quintas-feiras, das 19h30 até as 21 horas. Aí vocês vão falar assim, Lídia, não dá para mim essa hora, é complicada. Lídia, eu tenho faculdade, eu tenho aula na faculdade, não vai dar. Para quem não puder assistir a aula síncrona, você pode receber o link, porque a aula vai ser gravada. Então, quem se inscrever na mentoria e não puder participar da aula ao vivo, você receberá o link e poderá assistir a aula depois. Tá bom, queridas? Então, assim, a minha palavra para vocês é o seguinte, ajude a divulgar para outras líderes de crianças, mesmo que não sejam líderes de amigos de missões, porque os temas que nós vamos estar trabalhando lá são temas atuais que às vezes nos incomodam, como incluir a criança que chega com uma necessidade específica no nosso trabalho, como trabalhar com essa criança que tem uma deficiência, ideologia de gênero, o que é isso? De onde veio essa questão da ideologia de gênero? Como que a gente combate essa ideologia? Então, são temas atuais e desafiadores que nós vamos ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais, tá bom? Então, assim, eu conto com a divulgação de vocês, conto com vocês presentes lá, porque quanto mais a gente se aperfeiçoar, mais a gente vai ter, assim, mais a gente vai estar capacitado para fazer esse trabalho de discipulado que a Luísa falou aqui conosco hoje, tá bom? Então, um grande beijo para cada uma de vocês, um grande sorriso, gente, sorriso, isso. Vamos tirar foto eu também. Tenho que sair, porque eu tenho um outro compromisso agora às 18 horas, tá bom? Sorriso. Lídia, muito obrigada, Deus abençoe você, estamos inscritas já e com certeza já existem várias irmãs da Carioca inscritas, né? E também do Rio Grande do Sul, né, Luísa? Agora, filha, eu vou ter formação sexta-feira com elas. E eu falei, olha, a gente tem que se inscrever nisso. E nós já estamos fazendo cantinas para a gente mandar pelo menos 20, porque para investimento, né? Nós temos que fazer o possível, né? E aí nós estamos fazendo, e sexta-feira a gente vai terminar o caixa e vai ter um sorteio daquelas. Então, elas estão esperando o sorteio para as outras irem se inscrever. Mas nós vamos fazer, vai ser bênção de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, e para a Luísa e para a Lídia e para todas vocês, que o projeto Sorriso uniu
as coordenadoras estaduais, nacionais. Isso é uma bênção, porque a gente fica tendo informação do que ocorre lá em Manaus, no Rio Grande do Sul. A irmã Elaine de Sergipe mandou um vídeo tão bonitinho para a gente, incentivando, encorajando. E isso é muito bom, isso é o amor de Deus por nós, é o amor de Deus pelas nossas crianças brasileiras. E para a Carol, então, não sei se alguém quer mais ter uma palavra, a Luísa, a Lídia, a Carol. Então, vai orar, não sei se ela, a nossa diretora executiva, que tanto carinhosamente nos acompanha sempre, tem muita paciência com a gente, né, Carol? Sua cabeça não vai ficar branquinha conosco, não, que Deus vai te abençoar, tá bom? Então, ela vai terminar a nossa sala agradecendo, orando e dando a palavra final dela. Um beijo para todas e nossa foto, né, gente? Isso, vamos tirar a foto também. Agradecer mais uma vez a Luísa por aceitar nosso convite de estar aqui. Muito bom. Nós louvamos a Deus. Eu fiz várias anotações, que depois eu vou disponibilizar também lá para as irmãs. E muito obrigada, Luísa. Manda um beijo para o pessoal do Rio Grande do Sul, que o Senhor fortaleça esse trabalho aí entre vocês. E no que precisar, a gente também se coloca à disposição para abençoar vocês. Assim como, com certeza, nós somos muito abençoados no dia de hoje. Muito obrigada, viu? E um beijo especial para todas as líderes aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que amanhã vocês tenham um dia abençoado perto dos amiguinhos de missões. Que seja um domingo maravilhoso para cada uma de nós, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu acabei de deixar lá algumas orientações no grupo. Qualquer dúvida, vocês vão poder escrever lá, que eu vou liberar para vocês escreverem também, tá bom? Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigada por estarmos reunidos aqui neste lugar, virtualmente, mas a tua presença é real, o nosso sentimento de gratidão também é real. Nós te louvamos pela oportunidade de aprender sobre as nossas crianças, sobre as suas necessidades, Senhor, sobre aquilo que elas precisam nesse tempo, principalmente que elas precisam conhecer, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e se tornarem verdadeiras discípulas dele, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus por cada líder aqui, na sua preparação, na sua entrega, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, nos seus estudos, Senhor, que a cada dia elas possam estar mais perto de Ti, sendo exemplo na prática para cada uma dessas crianças. Oramos por Lídia e toda a iniciativa do AM Plus. Tragam essas líderes, Senhor, convence através do Espírito Santo sobre a necessidade de se capacitar nesse tempo. Oramos também por Sebastiana, pelos dias difíceis que ela passou junto com a sua mãe, mas o Senhor a fortaleceu, dando essa vitória de estarmos aqui juntas com essas líderes hoje. Oramos também por Luísa e todo o trabalho que ela está desenvolvendo no Rio Grande do Sul. O Senhor fortaleça dela estratégias específicas e direcionadas para esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pela alegria de estarmos juntas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Tirou a foto? Se puderem abrir as câmeras aí, meninas, sei que algumas estavam escondidas. Ih, apareceu uma galera bonita aqui, ó. Vou tirar uma, peraí, que eu vou só preparar aqui para colocar. Enquanto isso, você vai se preparando aí. Vou só buscar aqui para tirar a foto de vocês. Espera aí. Pronto. Sorriso, bonito. Não tem problema, não consegue abrir a câmera, não tem problema não. Mais um, só um minutinho. Vamos lá, sorriso. Aí que isso foi. Oi, meninas, muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoe. Luísa, parabéns pelo bebê. Ai, que bonitinho. Obrigada! Foi uma grande surpresa. Foi, né? Ai, legal. Mas eu já estou com uma barriga saliente já. Mostra aí, rapidinho. Oh, que bonitinha.
Já tô grandinha. Que legal. Deus abençoe esse bebê, você, o papai e os irmãos. Amém. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gurias. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, povo. Aí, Santos. Tatiana, eu vou liberar o grupo aqui para elas escreverem, tá? Tá bom. Se tiverem dúvida. Obrigada, Carol. Foi bênção. Foi, né? Coisa boa. Glória a Deus. Mais uma vitória, mais uma etapa cumprida.